Vamos agora falar de outros elementos também passivos que aparecem em circuitos elétricos. Vamos falar primeiro das bobinas. Uma bobina é um elemento de circuito constituído por um fio condutor enrolado em várias pilhas. Pode tomar vários aspectos, vemos aqui várias bobinas, algumas com núcleo de ferrite, como este exemplo que está aqui do lado esquerdo, ou outras com o chamado núcleo de ar, em que é apenas o condutor enrolado, sem mais nenhum material. Como vimos, a relação entre a corrente e a tensão é aquilo que define o elemento de circuito, e no caso das bobinas, a relação entre tensão e corrente é a que está aqui. A tensão é igual à derivada da corrente vezes uma constante chamada indutância, que tem uma unidade de medida que é o Henry e o símbolo é o H. O que é que significa esta relação da tensão ser igual à indutância vezes a derivada da corrente? Daqui resultam várias consequências. Se o I constante, se a corrente for constante, a sua derivada é zero, o que significa que a tensão aos terminais de uma bobina é zero. Portanto, quando a corrente é constante, não há tensão aos terminais da bobina. Outra situação que ocorre é quando a corrente sofre uma variação brusca, a sua derivada tende para infinito e a tensão tenderá para infinito também. Portanto, variações bruscas da tensão, da corrente que percorre uma bobina irão gerar tensões extremamente elevadas. Isso é o que ocorre, por exemplo, quando eu tenho corrente a circular numa bobina e abro o circuito. Nessa altura há uma variação muito rápida da corrente que vai gerar tensões elevadas. E finalmente, se a corrente for sinusoidal, a tensão também é sinusoidal, porque a derivada de uma sinusoide é uma outra sinusoide. Portanto, esta indutância é uma propriedade que existe em todos os materiais condutores, quantifica a capacidade de armazenar energia sobre a forma de campo magnético. E se tivermos uma bobina construída com este formato, ou seja, com um fio enrolado em torno de um cilindro, a sua indutância é dada por esta expressão que está aqui, em que N é o número de espiras, A a área de secção dessas espiras, S o comprimento desta bobina e este μ a permeabilidade magnética do meio que preenche o espaço dentro das bobinas, dentro da bobina. Um exemplo de aplicação da bobina são os cartões que nós utilizamos frequentemente, por exemplo, os cartões de pagamento sem contacto hoje em dia. O que eles têm é uma bobina dentro do cartão, ao qual está ligado a um chip que vai ler e atuar sobre essa bobina. E quando nós colocamos o cartão sobre o leitor, este leitor tem um campo magnético que vai energizar esta bobina e através daí este chip vai dar a resposta ao leitor. Aqui do lado direito temos o que é o circuito interno de um desses leitores, em que voltamos a encontrar as tais tiras que formam uma bobina. Outro complemento são os condensadores. Temos aqui vários exemplos. Na sua forma mais simples, o condensador é construído com duas placas metálicas ou duas placas condutoras separadas por um material isolante. E quando há cargas armazenadas de um lado e do outro, elas ficam aqui retidas porque estas cargas atraem-se. No entanto, como o material aqui no meio é isolante, não há circulação de cargas aqui e aparece uma diferença de potencial entre esta placa e esta placa, que vai surgir também nos terminais do condensador.
A carga armazenada num condensador é dada por esta expressão, em que a carga é igual à capacidade do condensador vezes a tensão aos seus terminais. Portanto, os condensadores são caracterizados pela sua capacidade, que tem por unidade o farad e símbolo F. A relação entre tensão corrente no condensador, se nós sabemos que a carga é a capacidade vezes a tensão e que o I, a corrente, é derivada da carga em ordem ao tempo, então, derivando ambas as expressões, eu tenho que a derivada da carga em ordem ao tempo é igual à capacidade vezes a derivada da tensão em ordem ao tempo. Ou seja, a corrente no condensador é igual à derivada da tensão vezes a capacidade. Notem que isto é o recíproco da relação que existe nas bobinas, em que na bobina é a tensão que é proporcional à derivada da corrente. Da mesma maneira que fizemos a leitura desta relação para a bobina, também podemos fazer para o condensador. E esta relação significa que se a tensão for constante, a corrente é zero, ou seja, um condensador que tenha uma tensão constante aos seus terminais não tem corrente a atravessá-lo. Variações bruscas da tensão provocam valores de corrente extremamente elevados. E, finalmente, que uma corrente sinusoidal vai corresponder a uma tensão aos seus terminais sinusoidal também. O condensador mais simples é o condensador de placas paralelas, feitas por duas placas de condutor com uma área A e espaçadas por uma distância D, e nesse caso a capacidade é dada por C igual a Epsilon vezes A sobre D, em que este Epsilon é a permitividade do meio. No vazio, este valor Epsilon tem o valor de 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 farads por metro. Portanto, e o condensador é, tal como o bobino, um elemento que não dissipa energia, mas que armazena sob a forma de campo elétrico. Nós vimos que a permitividade do vazio é dada por Epsilon 0, que é este valor de 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 farads por metro. E agora, todos os outros materiais têm uma permitividade diferente. E aquilo que nós fazemos para facilitar é definir a permitividade relativa como sendo a permitividade do meio em relação à permitividade do vazio. E temos aqui uma tabela com um conjunto de materiais e a sua respectiva permitividade relativa, ou seja, a relação entre a permitividade desse meio e a permitividade do vazio. Podemos ver que a permitividade do ar seco é praticamente igual à permitividade do vazio, e depois outros elementos e outros compostos, outros materiais têm valores diferentes. Por exemplo, a água tem uma permitividade relativa de 80, e alguns materiais têm valores muitíssimo mais elevados, como por exemplo aqui o titanato do bário, que tem valores desde 1000 até 30.000. E deixo-vos aqui com esta questão: qual será a área necessária para se obter um condensador com uma capacidade de 1 farad a partir de duas placas metálicas afastadas entre si de 1 milímetro e tendo como dielétrico o ar? Podem tentar resolver o problema. E já agora, deixo só uma nota, não apresento aqui o resultado exato, mas apenas uma nota para que não se surpreendam se o resultado for um pouco
Não vamos apresentar o resultado, deixo apenas uma nota que o resultado pode surpreender pelo seu valor. Por isso, não se espantem se encontrarem um valor que não é aquele que estavam inicialmente à espera. Onde é que se aplicam com condensadores? Uma das aplicações é sensores de torque. Qual é o princípio de funcionamento? Se eu tiver uma fonte de corrente a alimentar um condensador e sabendo que I igual a C vezes a derivada da tensão, se esta corrente for constante, significa que a tensão é algo que tem uma derivada constante. Agora, se este valor for mantido constante, o valor da corrente, se o condensador diminuir, a derivada da tensão em hora ao tempo tem que aumentar. De igual modo, se o condensador aumentar, para manter o produto constante, a derivada da tensão tem que diminuir. E a aplicação disso faz-se desta forma. Tenho aqui o tal condensador, que está representado por este símbolo aqui, em que a sua capacidade é dada por ε0 vezes εr vezes A sobre B. Em este circuito vamos acrescentar um interruptor que serve para descarregar periodicamente o condensador, ou seja, para retirar a carga e colocar a tensão aos seus terminais a zero. Nessa altura eu irei ter a tensão do condensador a fazer algo parecido com isto. Vai subir, vai sendo carregado por esta fonte de corrente, até a altura em que o interruptor fecha, descarrega o condensador, volta a abrir e ele vai continuar a subir. Vamos agora colocar aqui o dedo próximo deste condensador. Isto vai provocar uma alteração do meio. Portanto, anteriormente estava ar, agora passou a estar sobretudo água. O nosso corpo é sobretudo composto por água e há aqui uma variação da permitividade relativa. Ao haver a variação da permitividade relativa, ou seja, haver uma alteração do meio, há uma alteração da capacidade. E neste caso a capacidade vai aumentar, porque este valor aumentou 80 vezes. E então o que é que isso significa? Significa que se a capacidade aumenta, a derivada da tensão diminui e eu passo a ter uma subida com este aspecto. A derivada já não é tão pronunciada e o valor máximo atingido é menor. Assim sendo a curva sem o dedo e com o dedo a linha a vermelho. E assim eu posso estabelecer um limite e permite saber se há um dedo perto deste condensador ou não. E tenho aí um sensor de torque. Se a tensão subir a valores acima deste patamar, significa que não há dedo a ser detectado. Se ela não subir, significa que o valor da capacidade aumentou, portanto significa que há um dedo a ser detectado. E aí eu tenho o sensor de torque a funcionar. E este é o princípio que é usado, por exemplo, em equipamentos como as placas de cozinha, em que não há um botão, há simplesmente regiões do vidro onde se toca para comandar o equipamento.